Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje vamos falar do encontro mais bizarro entre o Batman e o Alien. É tão bizarro que temos uma versão do Coringa Alien que usa armas. É isso mesmo, loucura total. E nós vamos contar tudo no vídeo de hoje, então vamos lá! A história começa em 1928, na Antártica. Dois arqueólogos estão presos numa caverna. Eles estão discutindo por estarem com medo de alguma coisa que está nas cavernas. De fato, vários aliens vivem lá e atacam eles. Um dos arqueólogos não tem escolha senão explodir todo o lugar. Com isso, cortamos para Gotham nos dias atuais. Um empresário está brabo com o atraso de uma construção de seu novo negócio. O problema é que a equipe de escavação encontrou uma espécie de laboratório arqueológico debaixo dessa construção. Eles entram no laboratório e descobrem várias máquinas sendo construídas e o corpo de uma pessoa em estado de decomposição. É quando os dois escutam um barulho vindo de dentro do laboratório. Ao entrarem numa porta, eles encontram um alien branco que ataca eles. O alien estava preso nesses túneis e a equipe de construção acabou abrindo a porta para ele. E agora temos um alien à solta em Gotham. O Batman é chamado pelo comissário Gordon para investigar. A cena de crime é uma verdadeira guerra, com corpos estendidos para todos os lados. Gordon diz que quem quer que tenha feito isso foi alguém rápido. Contudo, o Batman não tem tanta certeza se isso foi trabalho de um humano. O morcego foca sua investigação no corpo misterioso que já estava no laboratório. O corpo dele tem um buraco no meio, indicando que possivelmente um alien saiu dele. Eles começam a olhar cada pedaço do laboratório e encontram marcas de arranhões e uma jaula, até que descobrem tecnologia alienígena. O Gordon fica impressionado, dizendo que nunca viu isso. Mas o Batman já viu sim, e lembra do que aconteceu no primeiro crossover. Nos escombros, ele encontra um diário perdido. O herói pega esse diário e diz que irá investigar mais na Batcaverna. O diário revela a conexão da história do Ártico com o Alien de Gotham. Em 1928, um arqueólogo rico descobriu que talvez a origem de todas as espécies estivesse no Monte Erebus, que fica na Antártica. Ao explorarem as cavernas, eles encontram vários ovos de aliens. Contudo, ao iniciarem as experiências científicas, os aliens começam a nascer e matar um a um de sua equipe. É revelado que o arqueólogo velho conseguiu fugir e com uma amostra do ovo. Ele levou para Gotham e começou a investigar com mais detalhes no subterrâneo da cidade. E o Batman vai até o Gordon contar o que sabe. O comissa fica meio brabo por ele ter omitido essa informação no primeiro momento, mas logo eles decidem focar em capturar a criatura. E além do alien, existem ainda 4 ovos que o Batman precisa encontrar. O Gordon não tem escolha senão chamar uma equipe federal de desastres biológicos. O Batman compreende, mas isso não vai impedi-lo de investigar mais. Porque afinal ele é o Batman, né? Ele faz o que quer na cidade dele. Dias depois, o morcego não consegue nenhuma pista do paradeiro do alien, mas ele sabe que é uma questão de tempo até a criatura aparecer. E de fato, ele tem razão. O alien aparece no meio do metrô de Gotham para se alimentar de algumas pessoas. Logo, a polícia é avisada e o Batman também vai atrás. O morcego chega primeiro no local e logo ativa o seu modo de visão noturna para encontrar a criatura nos túneis. Ele chega até uma estação abandonada e encontra 3 pessoas.
O problema é que ele está rodeado de aliens. Eles atacam o morcego e o herói consegue desviar como se fosse um toureiro. Ele fica sem a capa, pois um dos aliens se enrolou nela. O Batman não quer brincar em serviço e logo usa um gadget de explosão para acertar uma das criaturas. Só que na sequência, ele é pego pelo pé. O Batman cai e o alien fica em cima dele. Como último recurso, o morcegão pega o seu arpeu e atira na criatura, a perfurando e a deixando presa num lustre. Esse lustre acaba caindo por causa do peso dele e o Batman consegue escapar. Só que o problema é que parte do sangue ácido do alien tocou no seu cinto de utilidades, criando uma reação química que fará ele explodir. Então, o Batman joga o seu cinto no alien, que explode. A equipe do comissário Gordon aparece, mas como sempre, atrasada. O Batman aparece e diz que encontrou 3 pessoas ainda com vida. Contudo, os aliens conseguiram fugir. Acontece que os 3 tinham bebês aliens sendo cultivados dentro deles. Por sorte, uma cirurgia de remoção foi conduzida e os aliens bebês guardados numa incubadora. O Batman acha que é melhor destruir os aliens, mas é quando surge a doutora Catherine Fortune, que é do governo dos Estados Unidos. Ela fica irritada pelos aliens terem sido retirados dos corpos das pessoas, pois assim não será possível estudá-los melhor. Quem autorizou a cirurgia foi o próprio Gordon, a pedido do Batman, e temos um claro confronto entre o Batman e a doutora. Ela obviamente tem algo contra vigilantes, mesmo o Batman sendo membro da Liga. Contudo, enquanto eles estão conversando, a mãe do alien surge no hospital para resgatar os seus bebês. E sem pestanejar, o Batman vai direto ao confronto da criatura. Temos essa linda página dele quebrando o vidro frente a frente com um alien. O Batman tenta atacar, mas é inútil. Ele precisa se afastar das presas do alien. A criatura aproveita o momento para pegar os seus babies e fugir do hospital. Ele vai direto para o terraço do prédio. Lá, a equipe de segurança da doutora chega primeiro que o Batman. Com uma arma de choque, eles até detêm o alien, só que é meio inútil. A doutora é a única sobrevivente e parece que não vai sobreviver por muito tempo. Mas o Batman chega na hora certa e empurra a criatura para cair do prédio. Temos mais uma linda sequência de ação, aqui com o Batman e o monstro brigando enquanto caem. Ele usa o seu gancho para se prender no prédio, mas percebe que isso é uma péssima ideia, pois quando o alien cair no chão, vai espalhar sangue ácido por toda a rua. Assim, ele usa o seu outro gancho para impedir que o alien caia. O problema é que um dos babies do alien começa a subir pela corda e joga ácido para queimá-la. O alien consegue se segurar no parapeito do prédio e toda a polícia chega ali e encontra o alien. Eles atiram sem parar e conseguem acertar nos babies aliens. A mãe escuta os seus gritos e olha para trás. Isso dá tempo para o Batman jogar o seu gás na criatura. Ela se assusta e decide fugir. E nisso, a doutora Fortune diz que o seu plano de capturar os bebês fracassou e que é para iniciar a fase 2. E pessoal, se vocês estão curtindo o vídeo, deixa aquele joinha ou comentário, porque isso ajuda bastante o canal. Valeu? Na caverna é revelado que aquele gás que o Batman jogou antes era rastreável. A Bárbara Gordon aparece e chama o Batman pelo comunicador. A Oráculo revela que a doutora Fortune tem um passado bem do mal, trabalhando em operações secretas para vários países. Ela está envolvida em armas biológicas. E a Oráculo sugere apoio para o Batman, mas o Bruce quer resolver isso sozinho. E assim como na HQ anterior, temos um sonho do Batman com o alien. Ele está num corredor da mansão Wayne
e encontra Asa Noturna, Robin e Alfred capturados pelos aliens. Ele continua caminhando e se encontra também preso, vendo um dos aliens furarem o seu peito. Na sequência, ele acorda e o alerta do rastreador do alien avisa ao Batman que o mesmo está indo para o asilo Arkham. E lá temos 3 aliens adultos matando geral. É muito interessante ver que eles passam pelas celas dos vilões, inclusive a do Coringa. Quando um dos aliens chega na do Duas Caras, o vilão atira com uma espingarda bem na cabeça da criatura. É nisso que surge o Batman com uma armadura especial e equipado com a arma de gelo do Senhor Frio. O morcego pede para o Harvey abaixar a arma, mas o vilão não quer colaborar muito com o morcego. Quando eles estão discutindo, surge mais um alien e ataca o Batman. O herói começa a lutar contra a criatura, enquanto que o Duas Caras fica jogando a sua moeda para decidir se ajuda ou não o Batman. Só que o morcego se sai muito bem sozinho e consegue congelar a criatura. É nisso que o Harvey decide ajudar e atira nela mesmo congelada, a despedaçando em várias partes. Isso irrita o Batman, que decide congelar parte do corpo do Harvey e dá um soco nele para deixá-lo inconsciente. Ele ainda congela a porta de entrada do asilo Arkham para ninguém fugir ou entrar. Ainda resta um alien que se encontra na enfermaria do asilo, matando todo mundo que está lá. Ele fala que irá acabar com isso de uma vez por todas, mas quando chega, encontra a Doutora Fortune controlando o alien, falando que ele é um bom garoto. A criatura se assusta com a presença do Batman e parte para cima. O morcego reage e atira o raio de gelo nela, a matando. A Doutora Fortune fica irritada com o que aconteceu. Ela se aproxima do Batman e encosta com a sua mão na arma de gelo. Com apenas uma das mãos, ela quebra a arma e depois dá um tapa no Batman, fazendo ele voar longe. O detetive fica inconsciente e é derrotado pela doutora com apenas um golpe. Ela então liga para o seu contato e pede para uma equipe vir recolher a sujeira do asilo Arkham. E é aqui que a história começa a ficar muito, mas muito louca. Aqui começa a parte 3 da HQ, que tem essa capa fenomenal. O Batman acorda num lugar desconhecido, com petróleo caindo em seu rosto. Ele está sozinho e começa a entender o que está acontecendo. Parece que ele foi trazido até ali por algum motivo. Mais pra frente, ele encontra um corredor cheio de pessoas mortas. E são soldados marinheiros do exército russo, francês, britânico, enfim, soldados de praticamente todo o mundo. Pelas marcas do corpo, o Batman deduz que eles morreram pelos alienígenas. Mas algo está errado, pois alguns também morreram por tiros. O morcego não entende completamente por que ainda está vivo e sente que está sendo manipulado. Em outro lugar, a Doutora Fortune está observando cada ação do Batman. De fato, ela está jogando com um morcego. A doutora fala com um sargento para ter uma boa caçada. O Batman então começa a encaixar as peças do quebra-cabeça. Lembrando que a Doutora Fortune estava atrás dos bebês aliens e de armas biológicas. E nisso abre um elevador e criaturas aliens híbridas de humanos segurando armas e com características dos vilões do Batman saem dali. Elas são criaturas feitas com os DNAs dos vilões do Batman e são inteligentes. Temos o Coringa Alien, Duas Caras Alien, Era Venenosa Alien e entre outros. E todo aquele ataque que a gente teve no asilo Arkham foi tudo uma armação da Doutora Fortune para conseguir os DNAs dos vilões. Eu disse que ia ficar louco, né? Eu falei.
Os aliens do mal estão atrás do Batman. O herói não tem outra opção senão utilizar todas as suas habilidades para enfrentar as criaturas. Para derrotar o Duas Caras Alien, ele utiliza furtividade. Nisso, ele percebe que esses aliens possuem as mesmas características dos vilões. Sabendo disso, ele pega essa informação para ter uma vantagem. O Coringa Alien parte para cima do Batman, mas o mesmo consegue escapar após uma linda cabeçada de costa. Contudo, o morcego fica encurralado por 2 aliens. O Batman consegue se abaixar na hora certa e os 2 aliens acabam se matando. E agora restam apenas 3. O Alien Era Venenosa, o Alien Espantalho e o Alien Senhor Frio. Ele é atacado primeiro pela Era, mas o Batman não se intimida com a presença dela. Ele simplesmente a pega e a joga para longe. Na sequência, o Espantalho pula para cima dele, mas um monte de entulho de ferro com nitrogênio acaba caindo em cima do vilão. O morcego pega uma arma de gelo e vai até os demais aliens. Utilizando a arma, ele provoca uma grande explosão, o que mata todos os aliens restantes. O Batman consegue fugir da explosão e chega na parte superior da estação. É revelado que ele está numa petrolífera no meio do oceano. A Doutora Fortune fica irritada de novo com o que aconteceu e manda todo mundo atrás do Batman. O morcegão agora está investigando de forma furtiva e encontra uma sala cheia com aliens dos vilões do Batman. Mas é então que a Doutora Fortune aparece. E aqui temos mais um plot twist envolvendo a Doutora Fortune. O Batman diz que ela é louca, mas acontece que o buraco é um pouco mais embaixo. Ela revela que está desenvolvendo essas armas para controlar os heróis, pois os governos têm medo do que os heróis poderiam fazer. Afinal, as ações deles precisam ter consequências. A doutora representa uma liga de políticos mundiais que querem controlar os heróis. Ela explica que foi atrás dos DNA dos vilões do Batman porque eles têm um instinto de sobrevivência. E assim, quando misturado com DNA alienígena, eles teriam controle sobre a criatura. É justamente por isso que eles têm um visual alienígena, mas a consciência humana. Ela revela ainda que era uma das pessoas que estavam na expedição da Antártica em 1928. Na época, ela tinha sido pega por um dos aliens. Uma das criaturas estava sendo criada em sua barriga, mas ela não nasceu. A Doutora Fortune se recusou a retirar a criatura de seu corpo e foi recompensada com isso, ganhando força sobre-humana e envelhecendo de uma forma diferente dos outros humanos. Por isso que ela está viva desde 1928. Inclusive, ela mesma fez experiência em si própria para entender os efeitos do DNA alienígena num ser humano. O Batman não quer mais saber de papo e joga uma bomba de gás neles. Os guardas começam a atirar e o herói desvia, mas os tiros acabam acertando a cela do Killer Croc Alien. Isso irrita a criatura, que sai de lá com cara de poucos amigos. Esse alien é gigante, mas ao contrário dos demais, ele não tem a razão humana, pois o Croc não tinha essas características em seu DNA. Logo, o Killer Croc Alien não obedece às ordens da Doutora Fortune. Mas a doutora não escuta o que o Batman fala e se aproxima da criatura, apenas para ser atingida pelo ácido do alien em seu rosto, morrendo de uma forma brutal. Os guardas começam a atirar no alien, mas ele é a prova de balas. O local todo começa a explodir e uma luta entre o Killer Croc Alien e o Batman começa. O herói é pego pelo pé e ele consegue escapar utilizando uma viga que estava pegando fogo. O Bruce encontra um buraco na instalação onde ele poderá fugir, mas quando ele pula,
a criatura vai para cima dele também. Só que dessa vez, ele retira sua capa, que acaba batendo bem no rosto do alien. Isso o deixa preso nos escombros e dá tempo suficiente para o Batman fugir. O herói surge no oceano e percebe a aparição de helicópteros de guerra dos Estados Unidos. Eles atiram na estação petrolífera, matando qualquer indivíduo que estava lá. O Batman percebe que o governo está limpando os segredos da instalação para ninguém ficar sabendo dessa bagunça. E assim termina o crossover do Batman com o Alien. Essa história aí tem 3 edições e ela simplesmente muda completamente de tom na última edição. Simplesmente não faz sentido. Ela até começa com uma boa ideia com o Alien à solta em Gotham, mas termina como se fosse um filme de ficção científica nível B. Já essa ideia de termos vilões do Batman versões aliens é muito interessante, mas em nenhum momento foi bem explorada. Tipo assim, o Batman fala que os aliens têm as características dos vilões dele, mas em nenhum momento eles estão agindo como se fossem os vilões. Então eu até acho que faltou um pouco de coerência no roteiro nesse final da história. Enfim, o primeiro crossover do Batman com o Alien foi bem melhor. E esse foi o segundo crossover do Batman com o Alien. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem as suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscrevam-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!